Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam que um cumprimento especial ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, que muito nos honra recebê-lo aqui em Cascais de facto, não sendo muito frequente, também como não era com muitos dos seus antecessores, calculo que não haja nenhum problema entre a Presidência da Assembleia da República e o Conselho, mas é a própria dinâmica das coisas e, por isso, ainda para nós é um privilégio maior poder contar com a presença de Sua Excelência aqui no nosso Conselho. Queria felicitar, naturalmente, os organizadores do Portugal Talks, quer a Teresa Violante, que há pouco aqui nos falava, só corrigindo-a, que Cascais faz isto de uma forma descomprometida, é exatamente ao contrário. A gente fazemos isto de uma forma muito comprometida, porque acreditamos que vale a pena continuarmos a encontrar respostas e que não só nós aqui em Cascais, a nossa comunidade, mas também o país. A grande questão aqui, eu tinha preparado e tinha tido uma ajuda a preparar aqui um texto que eu vou descontinuar. Ele está bem escrito, está ótimo, mas vou descontinuar um bocadinho para vos tentar transmitir de uma forma, se quiserem, mais autêntica, não necessariamente com mais qualidade, aquilo que é a minha abordagem nestas matérias. Em primeiro lugar, a grande questão está na forma como nós avaliamos ou não a democracia. Se tivermos em conta de que cidadãos com quase 60 anos não têm uma vivência de um regime não democrático, num regime ditatorial, nós percebemos que fica difícil para aqueles que não tiveram o efeito e as consequências de viverem em não-democracia conseguirem perceber o valor e a importância, de facto, de vivermos em democracia. Eu partilho aqui convosco uma experiência que me chocou e depois já vos digo que é que eu acho que é a responsabilidade, mas recentemente tivemos, mais concretamente no 25 de abril passado, abrimos o Forte de Santo António da Barra. Num processo em conjunto com o Governo, o Forte foi-nos cedido temporariamente, estava em grande estado de degradação e a nossa entrada permitiu recuperá-lo rapidamente e colocá-lo aberto à população, que abrimos exatamente no dia 25 de abril. Também, achava eu, com algum interesse, porque havia ali alguma associação do Forte ao período antes do 25 de abril, previa ter sido lá que tinha caído o ditador, e já agora, para a correção da história, cada vez aponta mais para que não caiu de uma cadeira, portanto, é o próprio mito da história que se coloca, mas quisemos fazer, nós, como sabem, ou penso que alguns sabem, este ano Cascais é a capital europeia da juventude. E, dentro dos vários programas que temos vindo a desenvolver, questionámos os jovens de Cascais sobre o que era para eles o 25 de abril. E o choque foi que uma grande parte, uma maioria das respostas, o 25 de abril era a ponte. O que, numa primeira abordagem, pode de facto fazer. Então, para mim, não tenho ainda 60 anos, mas era jovem, tinha 13 anos quando foi o 25 de abril de 74, mas estava numa família muito politizada e muito especialmente com participação da oposição ao anterior regime, já tinha algumas consciências, mas de facto só deveria chocar este tipo de resposta àqueles que viveram no regime ditatorial. E, portanto, isso levou-nos também, levou-me a mim a pensar muito, quer dizer, a resposta é absurda, mas qual é a resposta? Quer dizer, não havia ali nenhuma intenção, não havia ali nenhuma maldade, se quisermos chamar assim, daquela maioria dos jovens dizer que 25 de Abril para eles era a ponte, porque era aquilo que eles conheciam, que era a ponte 25 de Abril. Muito menos identificar que no Forte tinha lá passado férias o anterior Presidente do Conselho, que liderava o regime ditatorial. E por isso tenho vindo a desenvolver, até pelas responsabilidades que tenho, e que já lá chegarei, porque é que é isto e como é que responder a isto. E a primeira grande questão é de quem é o responsável disto.
E aqui, naquela resposta que ele lhes dava, que eu acho que é muito lisonjeira para os políticos, estamos habituados que a culpa é sempre dos políticos, e ali não aparecia como os principais responsáveis, não é? Era partilhada. E a responsabilidade, de facto, é partilhada. É partilhada desde logo pelo nosso sistema de ensino, em que estas matérias também não são abordadas e não são discutidas com alguma profundidade. É naturalmente responsabilidade também dos políticos, mas, acima de tudo, eu acho é que a responsabilidade dos políticos é da forma como têm estado a oferecer a política. Ou seja, qual é que é o produto político que os políticos oferecem. E essa, a meu ver, é complicada, a começar logo por uma questão. Eu sou um leitor atento do Francis Fukuyama, é um pensador que eu sigo, com o qual tenho uma oposição de tanto estou totalmente de acordo, como estou totalmente de desacordo. Portanto, tenho ali uma relação ambígua nessa relação. Mas há uma questão que eu estou completamente de acordo, que ele demonstrou e que ele teve essa capacidade, que é: não há sociedades que se desenvolvam sem terem níveis elevados de confiança. Ele conseguiu, inclusivamente, estabelecer essa mesma base entre níveis de confiança, níveis de desenvolvimento. E, de facto, a nossa sociedade cada vez tem vindo a perder mais confiança. Mais confiança nos políticos, mais confiança em si mesmo e, como eu costumo dizer às vezes, até nós próprios já desconfiamos de nós próprios. Quer dizer, estamos a criar modelos que não reforçam essa mesma confiança. Eu, ao longo da vida, porque comecei a ter uma atividade política, cívica, partidária, muito novo, por via também já da educação em casa e, portanto, por via daquilo que ouvia lá em casa, comecei essa participação logo com os meus 13, 14 anos e tenho visto, ao longo de todo este tempo, que a abstenção se deve, muitas das vezes, porque as pessoas têm razões para se absterem. E o pior de tudo é que às vezes têm mesmo boas razões para se absterem. Portanto, não é uma questão de má identificação do problema. O sistema não está desenhado para incentivar o eleitor, ou no mínimo facilitar-lhe a vida, e por isso não admira que este encare o voto como um custo pessoal, porque têm estado civicamente aliados. Sentem, muitas das vezes, que o seu voto não conta, ou pelo menos que não se materializa naquilo que foi a sua intenção de votar. E, dessa análise, normalmente as abstenções baixam. Isto não tem nada de científico, é apenas e só uma abordagem pessoal, mas as abstenções são mais baixas quando resultam de uma eleição que se afigura com um resultado incerto, ou sempre que há um real e contraste na oferta das propostas políticas e sempre que o resultado dessa eleição importa no tempo presente. Portanto, cada vez estamos mais a viver, mas isso é uma situação mais geral no tempo presente e sempre ter uma perspectiva de mais médio prazo. E, por fim, também, sempre que as pessoas sentem que o seu voto conta e que a sua escolha é valorizada pelo sistema. O Sr. Presidente da Assembleia da República vai-me desculpar agora esta pequena parênteses para dizer que o problema das últimas eleições legislativas não foi a forma como se formou o Governo, porque ela está na Constituição e, portanto, respeitou-se a Constituição. Foi a forma de que não disseram ao que é que iam. E, portanto, pela primeira vez, quem ganhou não governa. E não governa, ficamos sempre na dúvida, e é uma dúvida existencial, é se aqueles que hoje governam e que apoiam os que governam, se tivessem dito que aquela seria a solução antes das eleições. A minha perspectiva é que, se calhar, não tinham conseguido formar a tal maioria que conseguiram depois formar após as eleições. Mas enfim, há de ficar sempre esta dúvida. Mas o drama é ter ficado a dúvida. Não é porque, como até muitos companheiros meus de partido, como sabem, eu sou de um partido diferente do Sr. Presidente da Assembleia da República, ficaram muito coisas porque como é que era quase inconstitucional. Não, não é nada inconstitucional. Está na Constituição, faz parte das nossas regras democráticas. E eu teria aceito bem se, de facto, antes das eleições, tivessem sido informados de qual é que era a consequência do que iriam fazer a seguir, caso se verificasse o que se verificou. E, portanto, isto também é uma perda de confiança. Também há, a meu ver, alguém que, porventura, possa se sentir defraudado. Isto não tem nada a ver depois com a análise que se faz no pós, não é?
de qual é a qualidade boa, menos boa, assim, que se possa fazer sobre a própria forma como se tem governado. E, portanto, dentre aqueles 3 casos anteriores, eu diria que se as eleições são renhidas, se os protagonistas são capazes de marcar clivagens que sejam percepcionadas pelas pessoas e se as próprias pessoas têm confiança no sistema, bem, então estávamos então em algo que era perfeito. Agora, a grande questão é que vivemos precisamente em democracia e nenhuma destas coisas se deve alcançar por decreto. A democracia é uma ordem espontânea, cresce organicamente, não é uma ordem centralizada onde grandes planos nos indicam soluções que são as melhores, as maiores e as únicas, e depois vimos a confirmar que são as piores, as maiores e as únicas. Quando é assim, não estamos a falar de democracia. E a questão que se põe é como é que, e essa foi a questão que temos vindo a colocar em Cascais há uns tempos, esta parte, é como é que nós, no nosso âmbito de responsabilidade, como é que fazemos um aprofundamento maior da própria democracia. E para além daquilo que há pouco dizia, de clarificar as consequências de viver em democracia ou de não viver em democracia, o que nós temos a certeza é que a democracia tende a produzir melhores governos, porque somos livres de os escrutinar e até de os demitir através do voto. Mas, infelizmente, a democracia não é sempre a garantia de um bom governo. Também é verdade que na democracia produz melhores resultados económicos do que outros sistemas, mas em si mesmo a democracia não é um sistema económico, até que conhecemos regimes não democráticos e até ditatoriais que conseguem atingir bons resultados económicos, nem que seja momentaneamente, nem que seja num curto espaço de tempo. E por isso muita gente tem confundido a democracia com o sistema económico, com garantia de bom governo, com pleno emprego ou com a garantia de uma vida confortável. Essa é uma visão que só apraz, no meu entender, aos detratores da democracia. Porquê? Porque é fácil deslegitimar o regime sempre que o governo representativo não alcança os resultados. É, pois, essencial que todos compreendam que a democracia é o único sistema político feito à medida da dignidade de todos os homens, precisamente porque cada homem vale o mesmo perante a lei. A democracia é o único regime que permite a cada um cumprir o seu horizonte de felicidade. A democracia é o regime do povo, pelo povo e para o povo, e sendo isto, é o único regime que nos garante que a lei é soberana e não que o soberano é a lei. E isto pode parecer um trocadilho de palavras, mas só quem não viveu em democracia é que percebe que isso não tem nada a ver com trocadilho de palavras. O problema é que cada vez menos o povo faz parte desta equação democrática. As pessoas colocam-se à margem do processo de decisão, dividiram o mundo entre eles, os políticos, aqueles que nos governam, e nós, o povo, a quem viraram as costas, e não há nada que faça pior à liberdade e aos direitos de cada um de nós. Qualquer tentativa de restaurar a confiança tem de passar pela recuperação da própria democracia. E é aqui que me permitam que fale brevemente sobre o que estamos a tentar em Cascais e, a meu ver, com resultados positivos. É que considerámos que era preciso redemocratizar a democracia, de rejuvenescer a democracia. E há pouco, como ouvi e concordo plenamente, hoje em dia há muitas formas de fazer política. Há muitas formas de ter uma participação cívica e de cidadania. E as autarquias são, digamos, talvez o melhor, em termos do sistema democrático nacional, quem pode avançar com propostas como é o caso da democracia participativa, da democracia colaborativa, e que são formas em que, de algum modo, estamos a aproximar os eleitos e os eleitores, estamos, ao fim e ao cabo, a fornecer ferramentas para que se possa defender causas. Mesmo que essas causas possam ter um valor que, no âmbito mais global, possam parecer menos interessantes, não valores superiores como os direitos do homem, como a liberdade, como a democracia, mas apenas e só eu ter melhores condições de acesso lá na minha aldeia ou lá no meu município. Porque os cidadãos, como tudo na vida, confiam naquilo que conhecem. Mais informação, mais transparência é melhor democracia. Assim chegamos à concretização de um vasto programa de democracia participativa, que
que está agora a evoluir para formas de democracia cooperativa e colaborativa. É um conceito diferente que a democracia, muitos de nós entendemos que a democracia se exerce por competição, com base no partido A contra o partido B, na candidatura A contra a candidatura B. E, de facto, os resultados que temos nesta democracia colaborativa, em que envolve todas as formas que temos, as forças que temos dentro da nossa comunidade, neste caso Cascais, se chamadas a evoluírem numa perspectiva colaborativa, consegue-se resultados absolutamente extraordinários, mais eficazes e também já agora com menos custos. E por isso a democracia participativa não vem substituir a representativa, não é uma mesinha para resolver os problemas da democracia representativa, ela em si mesma não se basta e exige o exercício de outras responsabilidades cívicas, sociais e política por parte dos indivíduos. A democracia participativa não é um momento, é um processo, é uma exigência contínua. A democracia participativa é, sim, de pleno direito, uma nova forma de estar na política. Eu ontem assistia na RTP3 a um programa sobre os jovens e a política, e assistia porque, enfim, com um babete, porque eu tenho 5 filhas e uma das minhas filhas fazia parte de uma primeira apresentação do próprio debate. E das minhas 5 filhas, talvez por vacina dada pelo pai, nenhuma tem filiação partidária. Portanto, diria-se que as minhas filhas não gostam de política. E gostei muito da resposta que essa minha filha dava, porque ela está num movimento social de apoio, de acompanhamento de jovens em situações de maior fragilidade, nomeadamente nos bairros ditos sociais, portanto, que ainda há bem pouco tempo as famílias não tinham aquilo que a Constituição portuguesa garante, que é uma casa, e portanto viviam em barracas, uma habitação condigna, e ela dizia, se entendermos que estar na política é nós contribuirmos com a nossa atitude cívica e de cidadania para o bem comum, eu sou política, eu estou a fazer política. E isso é o que muitos jovens hoje também entendem. Não se revêem nos modelos que lhes estão a ser oferecidos para exercer essa atitude cívica, para exercer essa atitude de cidadania. E por isso, até hoje, e espero que continue a ser, o único regime que pode ser revertido pela maioria sem recurso à força e à violência. Isto também pode parecer assim uma verdade à Monsieur de la Palice, mas se pararmos um bocadinho e pensarmos em tudo isto, chegamos à conclusão que de facto é algo muito importante. Nós nesta matéria temos vindo de facto a aprofundar, até por via de sermos a Europa de todos os jovens a ser aqui em Cascais durante este ano, de aprofundarmos e de valorizarmos muito daquilo que é ser cidadão de Cascais, cidadão português e cidadão europeu. Porque se nós transpusermos toda esta análise a nível nacional, quando a transpomos para nível europeu, então ainda sentimos um afastamento maior. E por isso mesmo eu continuo a dizer que na base de tudo isto tem que estar a confiança. Tem que haver por parte de quem tem responsabilidades um esforço para transmitir sempre fatores elevados de confiança. E, obviamente, o contrário também é verdade. Não poderá nunca transmitir fatores que levem a estar na maior desconfiança. Cheguei à conclusão que a democracia participativa e colaborativa também acabava com 2 mitos, que era de que os jovens não queriam saber da política e que, normalmente, as mulheres estavam afastadas da política. O que temos sentido nestes movimentos de democracia participativa e democracia colaborativa é que há uma percentagem grande de jovens que participam, que colaboram, que estão ativos naquilo que entendem ser as suas causas, e há também um conjunto de mulheres que estão ativas, estão participativas, são as que, na maioria das vezes, nomeadamente numa das ferramentas, que é o orçamento participativo, são as que mais participam com propostas, são as que mais lideram as comunidades para obter votos depois dos seus concidadãos para as propostas, e isso leva também a deixar-vos este dado, que vale o que vale, porventura tem pouco de científico, mas que a mim me faz pensar.
nos orçamentos participativos em Cascais, nós temos um número de votos superior aos votos dos partidos todos somados que têm representação na Câmara Municipal. No orçamento participativo aqui em Cascais, muitas das propostas ganhadoras daria, se fosse umas eleições autárquicas, para eleger 2, 3 vereadores. São poucas as forças, aliás, na verdade são só 2 as forças que têm mais do que 2 vereadores na Câmara Municipal. Portanto, nós temos que encontrar outras formas de chamar a comunidade a participar, a apostar na democracia, a ganhar confiança nessa democracia, a participar como elemento determinante, e também acreditamos aqui em Cascais que a cidadania, a escola da cidadania, a escola da democracia tem que ser a própria escola. Ou seja, tem que começar na própria escola. Não se pode ter cidadãos ativos, participativos, se na escola leva um conjunto de induções para ser exatamente o contrário daquilo que se pretende. Aliás, aqui está um bom exemplo. A primeira grande questão que se colocava aqui com a nova SBE, no local onde está, é que isto ia levar os jovens a que não estudavam porque iam para a praia, que iam fazer surf. Não é? E é exatamente o contrário, ou seja, há uma responsabilização, ao assumir de uma responsabilidade que um local destes proporciona para o jovem, sabe que é importante ir à praia, mas também sabe que é importante estar nas aulas e frequentar as aulas. Por isso, dar os parabéns e em janeiro aguardaremos então também os resultados já de uma forma mais sistematizada, que para nós certamente será um bom contributo para percebermos um bocadinho melhor. Mas o que nós precisamos mesmo é da ação. A reflexão eu acho que está feita, os estudos estão feitos e precisamos de assumir os tais compromissos, daí nós estarmos comprometidos, os compromissos de agir. Muito obrigado a todos.